Você já imaginou como eram as festas do Egito Antigo? Não aquelas cerimônias solenes dos templos, mas as grandes celebrações populares, cheias de música, dança e, claro, muita comida. O que será que os egípcios comiam quando queriam festejar? O que estava sobre as mesas de faraós e camponeses? Hoje, vamos mergulhar nos sabores e rituais que transformavam o alimento em um ato sagrado e social. Vamos descobrir como o pão, a cerveja e as carnes se tornavam símbolos de alegria e conexão com os deuses, e como a comida revelava a alma de um povo que via o banquete como uma ponte entre o céu e a terra. Se você gosta de viajar pela história de um jeito diferente, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo. Porque agora vamos começar essa jornada pelos banquetes do Egito Antigo. No coração do Egito Antigo, onde o deserto encontrava o Nilo e o sol era visto como um deus em movimento, as festas eram mais do que simples celebrações. Eram o espelho da própria vida. Cada estação, cada colheita e cada cheia do rio traziam não apenas o sustento material, mas também a oportunidade de agradecer e reafirmar o equilíbrio entre o homem e o divino. A comida, nesse contexto, era muito mais do que alimento. Era um símbolo de harmonia, um presente que circulava entre os deuses e os mortais, um ritual de continuidade da existência. Comer, para os egípcios, era um ato profundamente sagrado, uma forma de participar da ordem universal, conhecida como Ma'at, o princípio da justiça, da verdade e da harmonia que sustentava o cosmos. As festas egípcias tinham origens tanto religiosas quanto agrícolas. Quando o Nilo inundava as margens e deixava para trás o limo fértil que garantia as colheitas, o povo agradecia com danças, cânticos e banquetes. Era um momento de alegria coletiva, uma trégua na dureza do trabalho, onde a fartura da mesa simbolizava a própria generosidade da natureza. O Festival da Inundação, por exemplo, celebrava o renascimento do Egito a cada ano. As pessoas erguiam pequenas estátuas de Hapi, o deus do Nilo, e ofereciam pães, frutas e jarros de cerveja. Comiam juntos para afirmar que a vida seguia, que o ciclo sagrado da fertilidade não havia se rompido. Mas não era só o Nilo que ditava o calendário das festas. Cada divindade tinha o seu próprio dia de glória, e cada templo a sua forma de comemorar. Ísis, a mãe protetora e senhora da magia, era celebrada com procissões e oferendas de pães redondos, símbolo do ciclo eterno. Osíris, o deus da morte e da ressurreição, recebia banquetes noturnos, nos quais o povo partilhava alimentos em sua honra, acreditando que assim garantiriam a renovação da vida e das colheitas. Já Hathor, deusa do amor, da alegria e da embriaguez sagrada, era festejada com música, dança e muita cerveja, uma celebração do prazer e da fertilidade. Ra, o deus sol, era lembrado com orações e refeições diurnas, nas quais os alimentos dourados, como o mel e o trigo, evocavam o brilho do sol e sua força criadora. Os grandes templos funcionavam como centros não só espirituais, mas também sociais. Durante as festas religiosas, as oferendas feitas aos deuses, pães, carnes, frutas, vinho e doces, eram posteriormente redistribuídas entre os sacerdotes e o povo. O que se oferecia aos deuses voltava para os homens como bênção material. Comer o alimento que fora consagrado significava receber a energia divina. Assim, o banquete não era apenas um gesto de devoção, mas um elo real entre o humano e o sagrado. Essa redistribuição mostrava o ideal de Ma'at, a partilha justa, a harmonia entre as partes, o equilíbrio do todo. Há registros de que durante as grandes festividades, o Egito inteiro parecia parar. As cidades se enchiam de barracas e tendas coloridas. As pessoas vinham dos povoados mais distantes, trazendo oferendas simples, tâmaras, pães, cebolas,
flores, enquanto os nobres e sacerdotes organizavam procissões e grandes mesas. Em algumas celebrações, os mortos também eram convidados a participar. Colocavam-se alimentos em frente às estátuas e nas tumbas, como forma de lembrar que o ciclo da vida incluía o além. Comer, nesse contexto, era também uma forma de conversar com os ancestrais. Nas margens do Nilo, os banquetes coletivos eram cenas de alegria e espiritualidade misturadas. Cantores, músicos e dançarinos acompanhavam as refeições, enquanto o aroma do pão assado e da cerveja fermentando se espalhava pelo ar quente. As crianças corriam entre as mesas, os homens brindavam ao rio e as mulheres ofereciam flores e perfumes aos deuses. Era um momento de união e celebração da abundância. O alimento tornava-se uma linguagem universal. Cada mordida era um agradecimento, cada gole uma prece silenciosa. Essas festas também tinham uma função política e social. Ao permitir que o povo participasse dos banquetes dos templos, os faraós reforçavam sua imagem de mediadores entre os deuses e os homens. O governante que proporcionava fartura era visto como justo e digno do trono. Em muitas inscrições, o faraó aparece oferecendo pão e vinho aos deuses, mas o que se segue, nas cenas seguintes, é o povo recebendo o mesmo alimento. A fartura que descia dos céus passava pelo templo e alcançava o povo, um ciclo de dádiva e poder. Mesmo as festas mais populares mantinham essa essência simbólica. Comer juntos significava restaurar o equilíbrio do mundo. O alimento partilhado era a garantia de que o Egito continuaria fértil, protegido e próspero. Não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. O pão e a cerveja, presentes na mesa de todos, eram ao mesmo tempo o sustento do corpo e a oferenda aos deuses. Cada refeição era uma miniatura do cosmos, uma celebração da ordem que mantinha o sol nascendo e o Nilo correndo. Assim, desde as margens do rio até os pátios dos templos, a comida era o centro pulsante das festas egípcias. Mais do que matar a fome, ela alimentava a alma, unia os vivos aos mortos, os homens aos deuses. As celebrações eram uma reafirmação de que a vida, mesmo frágil diante do deserto, era abundante enquanto houvesse pão na mesa e música no ar. E era essa convicção de que comer juntos sustentava o universo, que fazia do Egito Antigo uma civilização que via, em cada festa, a própria continuidade do mundo. Quando o sol se erguia sobre as planícies do Nilo e as mesas começavam a ser montadas para as grandes celebrações, um aroma conhecido tomava o ar, o cheiro quente e adocicado do pão recém-assado. Era o coração de qualquer festa egípcia. O pão, feito de trigo ou cevada, não era apenas um alimento. Era o alicerce da vida, tão essencial quanto o próprio rio. Nas festas, ele se apresentava em inúmeras formas. Pães redondos, alongados, achatados, trançados, às vezes moldados em figuras de animais ou flores. Os egípcios tinham verdadeira arte em transformar a farinha e a água em algo simbólico, capaz de unir o cotidiano ao sagrado. O trigo, mais valorizado, era reservado às famílias ricas e às oferendas dos templos, enquanto a cevada, de sabor mais rústico, dominava as mesas populares. Mas mesmo entre os camponeses, o preparo do pão nas festas era um ritual. As mulheres moíam os grãos em grandes pedras, peneiravam a farinha e misturavam com água, sal e às vezes mel ou tâmaras para adoçar. Em ocasiões especiais, acrescentavam especiarias e ervas aromáticas, criando pães mais saborosos, dignos dos deuses. Os pães eram assados em fornos de barro, onde o calor intenso criava crostas douradas e miolos densos. Esse alimento simples, mas sagrado, simbolizava a continuidade da vida, uma oferenda que alimentava tanto o corpo quanto o espírito. Ao lado do pão, a cerveja ocupava um lugar igualmente central. Longe de ser a bebida leve e transparente que conhecemos hoje,
A cerveja egípcia era espessa, turva e quase uma refeição líquida. Feita com cevada e restos de pão fermentado, tinha um sabor levemente adocicado e um aroma terroso. Era rica em nutrientes e consumida por todos, camponeses, sacerdotes e faraós. Nas festas, a cerveja corria em jarras grandes, e seu consumo era visto não como um excesso, mas como uma forma de comunhão. Beber era alegrar o coração. E segundo os egípcios, alegrar o coração era agradar aos deuses. A fabricação da cerveja era artesanal, um processo quase mágico. O pão era parcialmente assado e depois mergulhado em água morna para fermentar. O líquido resultante era filtrado e armazenado em ânforas de barro, onde continuava a fermentar lentamente até atingir o ponto certo. Muitas vezes, frutas como tâmaras ou figos eram adicionadas para adoçar e dar aroma. O resultado era uma bebida densa, nutritiva e levemente alcoólica, capaz de sustentar um trabalhador durante todo o dia e de embalar as celebrações que duravam noites inteiras. Mas nem só de pão e cerveja viviam as festas egípcias. O banquete era um mosaico de cores e sabores. As frutas, colhidas nas margens férteis do Nilo, traziam doçura e frescor à mesa. Tâmaras, figos, uvas e romãs eram as preferidas, servidas frescas ou secas, combinadas com mel e nozes. O mel, aliás, era um ingrediente precioso, considerado alimento dos deuses, usado tanto para adoçar quanto para curar. Nas festividades, era usado em bolos, pastas e sobremesas simples. Os egípcios também apreciavam o leite e seus derivados, iogurtes, queijos frescos e manteigas aromatizadas, geralmente produzidos a partir do leite de cabra ou ovelha. Mesmo nas celebrações mais humildes, havia um cuidado especial na combinação dos sabores. Ervas como coentro, cominho e hortelã eram utilizadas para temperar os pratos. Cebola e alho, ingredientes onipresentes, davam aroma e força ao alimento. Molhos feitos com óleos vegetais e especiarias acompanhavam pães e carnes. As pessoas cozinhavam com criatividade, aproveitando o que tinham à disposição. Em muitas vilas, as festas eram oportunidades para experimentar novos sabores. Um momento em que o simples se tornava extraordinário. Já nas festas da nobreza e dos templos, o cenário era outro. As mesas eram fartas e variadas, cobertas por toalhas de linho e decoradas com flores de lótus. Servos iam e vinham trazendo bandejas com pães finos, frutas importadas da Núbia, jarros de vinho e pratos elaborados com carne e peixe. As receitas eram cuidadosamente preparadas pelos cozinheiros do palácio, que conheciam combinações raras de especiarias e técnicas de cozimento sofisticadas. O mel era usado para caramelizar frutas, o azeite aromatizado com ervas era derramado sobre as carnes assadas e as sobremesas traziam tâmaras recheadas com nozes e cobertas com gergelim. Comer bem era uma demonstração de prestígio, mas também uma forma de honrar os deuses através da abundância. O contraste entre as mesas simples e as luxuosas era grande, mas o espírito era o mesmo: celebrar a vida e a generosidade da terra. O camponês que comia pão e bebia cerveja ao lado da fogueira tinha o mesmo prazer sincero que o nobre saboreando carne e vinho em uma sala decorada. A comida, em ambos os casos, unia, aproximava e marcava o ritmo da existência. Era o ponto de encontro entre o esforço humano e a bênção divina. Nas festas populares, o sabor estava na partilha, nas festas dos ricos, no refinamento. Mas em todas havia a mesma alegria contagiante, a mesma sensação de que, por um instante, o mundo estava completo. Cada mordida era uma celebração da fertilidade do Nilo, cada gole de cerveja um brinde à continuidade da vida. O prazer de comer e de comer juntos era o elo invisível que atravessava todas as classes, todos os templos, todas as mesas.
No Egito Antigo, a comida não era apenas sustento, mas linguagem, uma forma silenciosa de agradecer, de amar e de existir. Durante as grandes festas do Egito Antigo, o aroma da carne assando se misturava ao som dos tambores e das canções. Era o cheiro da celebração, o sinal de que os deuses haviam sido generosos e o povo estava em harmonia com eles. A carne era, sem dúvida, o elemento mais especial de qualquer banquete. Rara no cotidiano, tornava-se abundante apenas em momentos sagrados, quando o abate de animais fazia parte dos rituais de oferenda e da comunhão coletiva. O alimento mais valioso era também o mais simbólico. Comer carne era participar de um gesto que unia os vivos, os mortos e o divino em um mesmo ciclo de fartura e gratidão. Os bois eram os mais nobres entre os animais sacrificados. Eles representavam força, fertilidade e abundância. Nos templos, os sacerdotes abatiam os bois diante das estátuas dos deuses, oferecendo-lhes as melhores partes, o fígado, o coração, as coxas traseiras, antes de redistribuir o restante entre os presentes. Era um momento solene, mas também festivo. Depois do ritual, o cheiro da carne grelhada se espalhava pelo ar, e as pessoas se reuniam para comer, rir e brindar ao Nilo. A carne bovina era cortada em pedaços, temperada com sal e ervas, e cozida lentamente em grandes potes de barro. Outras vezes, era simplesmente assada sobre braseiros, coberta por camadas de cebola e alho, criando um sabor intenso e aromático. As cabras e ovelhas também tinham um papel central nas celebrações. Eram animais mais acessíveis, oferecidos tanto pelos ricos quanto pelos camponeses. Suas carnes eram preparadas em ensopados grossos, misturados com legumes e especiarias. Os egípcios sabiam transformar o simples em extraordinário. Bastavam um punhado de coentro, cominho e alho para dar vida a um prato digno de um templo. A gordura dos animais era aproveitada para cozinhar e também para preparar molhos, que acompanhavam pães e legumes. Em festas maiores, o cordeiro inteiro podia ser assado no espeto, uma imagem que os egípcios associavam à plenitude e à união. Todos partilhando a mesma refeição, arrancando pedaços com as mãos, dividindo o que antes fora um sacrifício. Entre os pratos mais populares estavam as aves. Gansos, patos e pombos eram domesticados e criados especialmente para as festas. O ganso, em particular, era considerado um banquete digno dos deuses. Sua carne macia e gordurosa era assada lentamente, com mel e cebolas caramelizadas. Já o pato era cozido com tâmaras, criando um equilíbrio entre o salgado e o adocicado. Um contraste que agradava aos egípcios, sempre atentos à harmonia dos sabores. Os pombos, pequenos e delicados, eram recheados com grãos, frutas secas e ervas, depois levados ao forno até que a pele ficasse dourada e crocante. Esses pratos, servidos nas mesas dos nobres e faraós, demonstravam o requinte culinário de uma civilização que, muito antes dos gregos e romanos, já entendia a arte de cozinhar com equilíbrio e beleza. Os caçadores também traziam suas contribuições para as festas. Javalis, gazelas e antílopes, caçados nas regiões mais afastadas do Nilo, eram oferecidos aos templos e às cortes. Comer carne de caça era sinal de poder e distinção. Era o alimento dos que dominavam a natureza, dos que sabiam transformar a força bruta em prazer. O faraó, considerado filho dos deuses, recebia as caças mais raras e exóticas, trazidas de terras distantes. Há registros em tumbas, mostrando banquetes reais com carnes temperadas, servidas em travessas de ouro, acompanhadas por frutas, vinhos e pães finos. Nessas ocasiões, o alimento era também espetáculo, uma exibição do poder do faraó e da prosperidade do reino. Mas o Egito não vivia apenas de carne terrestre.
O Nilo, com suas águas abundantes, fornecia peixes de todos os tipos. Tilápias, bagres e percas eram os mais comuns. Nas festas, os peixes eram limpos, salgados e grelhados inteiros, ou cozidos em caldos com cebolas e alho poró. Em regiões próximas ao delta, o peixe seco também era um prato tradicional, preparado com sal grosso e pendurado ao sol por dias. Nas mesas dos templos, os peixes eram símbolo de pureza e renovação, uma oferenda associada à vida eterna e ao renascimento espiritual. O preparo das carnes era sempre um momento de celebração. As pessoas se reuniam em torno do fogo, observando o lento dourar da carne, o estalar da gordura e o perfume que se espalhava pelo ar. Era uma comunhão sensorial, onde todos participavam, dos sacerdotes aos servos. O ato de cozinhar e partilhar reforçava o vínculo entre os homens e os deuses. O banquete era mais do que alimento, era um ritual de equilíbrio, uma forma de reafirmar a Maat, a ordem divina que mantinha o mundo em harmonia. Mesmo nas festas mais simples, o sabor da carne tinha um peso simbólico. O camponês que recebia um pequeno pedaço de carne bovina acreditava estar provando um presente dos deuses. Era o gosto da abundância, do que normalmente lhe era negado. Comer carne, ainda que uma vez por ano, era sentir-se parte do ciclo sagrado que unia todos os seres. Já para os nobres, a carne representava o poder de manter essa harmonia. Quanto mais abundante o banquete, mais próspero parecia o reino, e mais o faraó era visto como justo e abençoado. Nas margens do Nilo, ao cair da tarde, quando as chamas dos braseiros iluminavam as celebrações, as pessoas se juntavam para dividir o alimento e agradecer. O cheiro das carnes assadas, dos temperos e do pão fresco misturava-se ao som das risadas e dos cânticos. Ali, sob o céu dourado do Egito, comer era mais do que prazer, era um ato de fé. O banquete tornava-se um espelho do cosmos. Cada pedaço de carne, cada taça de cerveja, cada riso partilhado era uma reafirmação de que a vida, em toda a sua abundância, continuava fluindo como o próprio Nilo. Nas festas egípcias, o alimento era apenas o início da celebração. Assim que as mesas eram postas e o aroma das carnes e pães começava a se espalhar, outro banquete tomava forma. O da música, da dança e dos sentidos. O Egito Antigo sabia que o prazer da vida não estava só em saciar a fome, mas em sentir, mover-se e se deixar envolver pela alegria. Comer e dançar eram gestos inseparáveis, parte de um mesmo ritual que celebrava a fertilidade da terra, o ciclo das colheitas e a própria força do corpo. Quando o sol se punha e a brisa do deserto começava a soprar, os músicos surgiam. Vinham com harpas longas e delicadas, tambores, sistros e flautas de cana. Os sons ecoavam entre as colunas dos templos, nas margens do rio ou nos pátios das casas mais simples. As notas repetitivas e hipnóticas pareciam acompanhar o ritmo do coração e da respiração. Os egípcios acreditavam que a música tinha poder espiritual. Ela aproximava os deuses, purificava o ambiente e despertava emoções que também eram sagradas. Cada instrumento tinha uma função simbólica. O sistro, sacudido em honra à deusa Hathor, representava a alegria e o renascimento. Os tambores evocavam o pulso da vida, o batimento do próprio Nilo. As dançarinas, perfumadas com óleos e flores, eram figuras centrais nas festas. Seus movimentos lentos, fluidos e sinuosos contavam histórias. Ora de amor, ora de fertilidade, ora de gratidão. Elas dançavam com as mãos, com os olhos, com o corpo inteiro, como se imitassem o movimento das águas do rio. Algumas usavam pequenos símbolos nos dedos, outras equilibravam vasos ou flores na cabeça, mostrando destreza e elegância. Nos templos dedicados a Hathor, essas danças assumiam caráter religioso. Eram oferendas de beleza e prazer à deusa da alegria e da embriaguez divina. O corpo ali não era pecado nem vergonha.
era um instrumento sagrado, uma expressão da criação. O perfume também fazia parte do espetáculo. As pessoas ungiam a pele e o cabelo com óleos aromáticos, feitos de mirra, lótus e canela. Era comum usar pequenos cones de gordura perfumada sobre a cabeça que derretiam lentamente com o calor, liberando fragrâncias durante toda a noite. O ar das festas tornava-se denso e doce, misturando o cheiro de carne assada, flores, vinho e resinas. Os sentidos eram despertados de todos os lados. O som, o sabor, o toque, o aroma. E tudo isso fazia parte da experiência coletiva de comunhão. E, claro, havia a bebida. As jarras de cerveja e vinho passavam de mão em mão e ninguém ficava de fora. A cerveja, espessa e nutritiva, era o combustível das festas populares. O vinho, mais raro e caro, era reservado às celebrações da elite, mas também tinha um papel simbólico. Beber era um ato espiritual, uma forma de transcender o cotidiano. O estado de embriaguez não era visto como descontrole, mas como libertação, um tipo de êxtase que aproximava o homem do divino. Esse conceito estava ligado à deusa Hathor, a senhora da alegria, da música e da embriaguez sagrada. Segundo as antigas lendas, em uma das festas em sua honra, o próprio mundo foi salvo pela bebida. Disse que Ra, o deus Sol, mandou Hathor destruir a humanidade por causa de sua desobediência, mas ela se embriagou com cerveja misturada a pigmentos vermelhos, acreditando ser sangue, e bêbada de alegria, esqueceu-se da fúria. Desde então, beber em suas festas tornou-se um ato de devoção. As pessoas buscavam o êxtase de Hathor, uma entrega total ao prazer, ao riso, à dança. O excesso era uma forma de reencontrar o divino dentro de si, não um motivo de culpa. Os artistas e músicos das festas não eram vistos como simples animadores, mas como mediadores entre mundos. Suas canções e danças tinham o poder de abrir os portais entre o humano e o divino. Em muitas representações, os músicos aparecem ao lado de sacerdotes, oferecendo sons como se fossem preces. A vibração da música purificava, o ritmo do tambor conectava o corpo à terra e o vinho fazia o espírito flutuar. Tudo se misturava, o sagrado e o profano, o corpo e a alma, o prazer e a fé. Essas festas também cumpriam um papel social profundo. No Egito Antigo, onde o trabalho agrícola era árduo e o calor constante, as celebrações eram momentos de alívio, de descanso e de união. Durante os banquetes, as diferenças sociais se atenuavam. O camponês podia sentar-se ao lado de um soldado, o servo rir ao lado do escriba e todos partilhavam o mesmo pão, a mesma bebida. Era o instante em que o Egito inteiro parecia respirar junto, celebrando o que mais importava, a continuidade da vida. Nas aldeias, as festas seguiam até o amanhecer. O som dos tambores e das palmas ecoava no deserto, e as estrelas pareciam acompanhar o ritmo. As pessoas se abraçavam, brindavam e cantavam. O riso era tão importante quanto o alimento. Havia uma sabedoria silenciosa nisso. Os egípcios sabiam que a alegria também alimenta, que o corpo em movimento é uma prece, e que a embriaguez, quando nasce da comunhão, é apenas outra forma de louvar o dom de existir. Assim, entre a fumaça dos braseiros e o perfume das flores, entre o som dos sistros e o tilintar das taças, o Egito celebrava a sua própria essência, a vida em abundância. Comer, dançar e beber não eram excessos, mas rituais de equilíbrio. Cada festa era uma lembrança de que a terra fértil, o corpo vivo e o coração alegre faziam parte do mesmo milagre. E enquanto as últimas notas desapareciam na noite, o povo sabia que, no dia seguinte, o Nilo ainda correria, e que por mais um ciclo, a alegria continuaria sustentando o mundo. No Egito Antigo, comer nunca foi apenas um gesto de sobrevivência. Desde o primeiro pedaço de pão até o último gole de cerveja, tudo era parte de um ritual que unia o homem à terra e aos deuses. O alimento tinha uma alma,
um significado que ultrapassava o sabor. Nas festas, essa dimensão simbólica se tornava evidente. Antes de alimentar os corpos, a comida era oferecida aos deuses, e só depois, partilhada entre os humanos. Era um ciclo sagrado que começava na terra, passava pelo divino e retornava à mesa. Os egípcios acreditavam que toda colheita era um presente dos deuses, e que devolver uma parte desse presente era essencial para manter o equilíbrio do mundo. Quando o trigo era moído, o leite ordenhado, o peixe pescado, cada ato vinha acompanhado de uma prece silenciosa. O alimento era visto como uma manifestação da Ma'at, a ordem cósmica que garantia que o Nilo subisse e descesse, que o sol nascesse e morresse a cada dia. Comer, portanto, não era um ato egoísta, mas uma participação nesse fluxo eterno. Antes de cada banquete, fosse em um templo ou em uma casa humilde, as pessoas levantavam os alimentos em direção ao céu, dedicando-os às divindades que os haviam concedido. Nos templos, as oferendas eram dispostas diante das estátuas divinas, com uma precisão quase litúrgica. Pães, frutas, carnes, legumes e jarras de cerveja eram colocados sobre mesas de pedra. Incensos queimavam lentamente e sacerdotes recitavam fórmulas rituais que convidavam os deuses a aceitar o banquete. Mas, ao contrário do que poderia parecer, os deuses não comiam fisicamente. Acreditava-se que eles absorviam a essência vital dos alimentos, o seu Ka, a energia espiritual que lhes dava vida. Depois que essa essência era retirada, o alimento permanecia intacto, mas sagrado. E era então redistribuído aos homens, que ao comê-lo recebiam também a bênção divina. Comer o que fora consagrado significava renovar a ligação entre o humano e o sagrado. Essa ideia se estendia além do mundo dos vivos. Nas representações dos túmulos, é possível ver mesas fartas diante das figuras dos mortos, pães empilhados, gansos assados, frutas e jarras de vinho. Esses banquetes funerários não eram metáforas, mas uma continuação do mesmo princípio. Acreditava-se que a alma precisava se alimentar no além, assim como o corpo na terra. Por isso, durante as cerimônias fúnebres, a família do falecido oferecia refeições completas, dispostas diante da tumba. Depois, os alimentos eram consumidos pelos vivos, como forma de compartilhar a energia espiritual com o ente querido. Era uma comunhão entre mundos, a matéria se transformando em ponte entre o presente e a eternidade. Os textos das pirâmides e os relevos das tumbas falam com riqueza de detalhes sobre esse simbolismo. Em muitas cenas, o morto aparece sentado diante de uma mesa, com as mãos estendidas em direção ao alimento. À sua frente, há listas inteiras de oferendas, centenas de pães, carnes, cervejas, perfumes, frutas e doces. Cada item era representado cuidadosamente, porque o nome e a imagem possuíam poder. Ao serem inscritos, garantiam que o falecido teria acesso àquele alimento para sempre. Acreditava-se que no além bastava pronunciar as palavras corretas para que o banquete se materializasse. Os sacerdotes realizavam rituais conhecidos como apresentações de oferendas. Eles recitavam fórmulas mágicas que ativavam o alimento espiritual. Assim, o morto recebia sustento eterno e os deuses se mantinham favoráveis aos vivos. A comida, portanto, era uma linguagem entre os planos da existência. O mesmo pão que alimentava um camponês sustentava também uma alma. E essa continuidade reforçava a visão egípcia de que tudo estava conectado, que a vida e a morte não eram opostos, mas partes de um mesmo ciclo de troca e renovação. Durante as grandes festas, esse sentido espiritual se tornava coletivo. O povo comia, sabendo que não apenas celebrava, mas também participava de uma ordem maior.
O banquete era uma miniatura do universo. O trigo representava a terra, a cerveja simbolizava o Nilo, o mel evocava o sol e a carne, a força vital. Quando todos comiam juntos, ricos e pobres, sacerdotes e camponeses, repetiam em pequena escala o equilíbrio do cosmos. Era uma forma de garantir que os deuses continuariam satisfeitos e que a vida, em todas as suas formas, seguiria em harmonia. O alimento também tinha o poder de purificação. Alguns rituais incluíam jejuns e restrições, seguidos de banquetes, como se o corpo precisasse esvaziar-se para depois ser preenchido novamente pela energia divina. Comer após uma oferenda era, portanto, um ato de renascimento. Não era apenas uma recompensa, mas uma espécie de iniciação. Ao receber o alimento consagrado, a pessoa se tornava portadora da bênção dos deuses. Até mesmo o modo como os egípcios preparavam e serviam a comida refletia essa espiritualidade. O cuidado com a forma dos pães, a disposição das frutas, a escolha das especiarias, tudo era simbólico. Um pão redondo podia representar o sol. Um bolo em formato de flor, o renascimento, um copo de vinho, o sangue vital dos deuses. Comer era, de certo modo, decifrar esses significados. Era participar conscientemente do ciclo sagrado que unia o céu, a terra e o coração humano. No fundo, os egípcios viam o alimento como a prova mais concreta da generosidade divina. O Nilo podia secar, o deserto podia avançar, mas enquanto houvesse pão sobre a mesa, havia esperança, havia Maat. E mesmo depois da morte, essa esperança continuava. O morto, ao lado de seus banquetes eternos, representava a certeza de que o ciclo jamais se encerrava. A vida se renovava a cada colheita, a cada oferenda, a cada refeição. Assim, comer era um gesto de fé, e as festas, uma lembrança constante dessa verdade. A comida ligava o material ao espiritual, o corpo à alma, o humano ao divino. Era o fio invisível que costurava todos os planos da existência. E em cada mordida, em cada celebração, os egípcios reafirmavam a sua maior crença, a de que a vida, em todas as suas formas, era sagrada e devia ser saboreada como um presente eterno. O legado das festas egípcias não ficou preso às margens do Nilo. Ele se espalhou silenciosamente por séculos e civilizações, atravessando impérios, religiões e culturas até chegar a nós. Às nossas mesas, aos nossos rituais cotidianos, às celebrações que ainda hoje giram em torno da comida. O que começou como oferenda aos deuses se transformou em algo profundamente humano. O ato de partilhar o alimento como símbolo de união, gratidão e vida. No Egito Antigo, comer juntos era mais do que prazer. Era um gesto de harmonia cósmica. O banquete representava o equilíbrio entre a fartura da terra e a generosidade divina. Cada refeição, por mais simples que fosse, reafirmava a ordem do mundo. Essa ideia atravessou o tempo. Séculos depois, os gregos herdaram a noção do simpósion, o banquete que unia filosofia, vinho e amizade. Os romanos transformaram o banquete em espetáculo, mas ainda preservaram sua essência sagrada. E mais tarde, o cristianismo reinterpretou o mesmo gesto na ceia, comer e beber em memória de algo maior, partilhar o pão como símbolo de comunhão espiritual. Mesmo sem perceber, nós continuamos repetindo o mesmo rito. Quando uma família se reúne em volta da mesa no domingo, quando um casal brinda em um aniversário, quando amigos dividem uma refeição para celebrar uma conquista, estamos, de certa forma, ecoando os antigos egípcios. A festa não é apenas sobre o alimento, mas sobre o vínculo que nasce no ato de comer juntos. O prazer do sabor é inseparável do prazer da companhia, e talvez seja essa a herança mais duradoura do Egito. A percepção de que o alimento tem poder de unir, curar e celebrar a vida. Para os egípcios, abundância não significava ostentação. Significava plenitude.
A certeza de que a terra respondia à generosidade dos deuses e que o homem, em retribuição, devia honrar essa dádiva com alegria. Comer bem era agradecer. Festejar era reconhecer o milagre da existência. Essa visão contrasta com a nossa época, em que a comida muitas vezes se transforma em consumo, culpa ou pressa. Os antigos viam o banquete como pausa, como um tempo fora do tempo, um momento em que o corpo e o espírito se reconciliavam. Nas paredes dos templos e túmulos, vemos cenas de homens e mulheres sorrindo, levantando taças de cerveja, dançando, tocando instrumentos, comendo pão e frutas. São imagens de celebração, não de luxo. Mesmo os faraós, cercados por iguarias e servos, aparecem participando de um prazer simples e compartilhado. O de estar presente, o de saborear a vida. A fartura no Egito era, antes de tudo, um sinal de harmonia. E essa harmonia se expressava na mesa, no gesto de servir e de ser servido, de dividir o que se tinha, de transformar o alimento em elo entre todos. Comer era também lembrar. Cada banquete trazia consigo as histórias das colheitas, do Nilo generoso, dos deuses que haviam abençoado o povo. A comida era um modo de contar o tempo, de marcar os ciclos da natureza e da existência. Hoje, quando preparamos uma ceia de fim de ano, um bolo de aniversário ou uma refeição especial para alguém, fazemos o mesmo. Damos forma ao tempo, transformamos o instante em memória. Há algo de egípcio em cada gesto de cozinhar para outro, em cada mesa que se enche para comemorar. Esse elo entre comida e vida é o que faz das festas egípcias algo tão atemporal. Elas não celebravam apenas a colheita ou o favor dos deuses, mas o próprio fato de existir, de poder respirar, sentir o calor do sol, ouvir o som da música e provar o sabor do pão. A festa era o reconhecimento de que estar vivo já era motivo suficiente para festejar. É uma filosofia de alegria que sobreviveu, mesmo que disfarçada em nossas tradições. Em muitas culturas, o alimento continua carregando esse mesmo poder simbólico. A mesa ainda é o centro da casa, é onde as conversas acontecem, onde os conflitos se resolvem, onde as gerações se encontram. Não há civilização que não tenha construído algum tipo de ritual em torno do comer, seja um brinde, uma oração, um silêncio respeitoso ou uma risada coletiva. Tudo isso remonta à mesma intuição antiga, que partilhar o alimento é partilhar a própria vida. O Egito nos ensinou que a comida pode ser uma forma de espiritualidade, que não é preciso estar em um templo para sentir o sagrado. Basta estar à mesa, com o coração aberto. Eles sabiam que, quando o alimento é partilhado, ele se transforma em algo maior do que o próprio sabor. Torna-se uma ponte entre pessoas, uma oferenda entre almas. Essa sabedoria é o que ainda nos guia, mesmo quando não sabemos seu nome. Hoje, quando brindamos, quando levantamos um copo e dizemos a vida, repetimos, sem perceber, o gesto dos antigos egípcios. O mesmo gesto que atravessou milênios, sobrevivendo a impérios, desertos e esquecimentos. Um gesto simples, mas imenso, o de agradecer. E talvez seja essa a verdadeira herança do Egito. Não as pirâmides, não os hieróglifos, mas essa arte de celebrar o instante. Eles compreendiam que comer é existir, e que existir é um milagre. Em cada festa, em cada banquete, em cada mesa cheia, vivia o mesmo sentimento que ainda hoje nos move. O desejo de pertencer, de partilhar, de saborear juntos o dom da vida. Porque, no fim das contas, os egípcios não celebravam apenas os deuses, celebravam o próprio milagre de estar vivos. E esse milagre, que começa com o pão e termina com um sorriso, continua sendo servido, geração após geração, à mesa da humanidade.